se em algum momento você pensa em sair do Brasil e vir aqui para Portugal, eu vou destacar para vocês, na minha opinião, quais são os 3 pontos que mais fazem as pessoas desistirem de estar aqui em Portugal e voltar para o Brasil. Então assista esse vídeo até o final que eu vou te falar, na minha opinião, quais são os 3 pontos que mais fazem as pessoas voltarem para o Brasil. O primeiro ponto aí parece até um pouco de bobeira, mas o primeiro ponto que eu acredito que mais fazem as pessoas voltarem para o Brasil é a questão das barreiras culturais. Sim, a questão de adaptação tanto ao clima, lugar, as pessoas. Isso é um dos motivos que fazem muita gente voltar para o Brasil. Por mais que a gente fale que é o mesmo idioma, então eu vou para Portugal porque a questão do idioma é mais fácil. Sim, em algumas coisas isso até pode facilitar para você, mas isso não é garantia nenhuma de que só porque a gente fala o mesmo idioma, que segundo os portugueses, até tem alguns amigos que falam que nós não falamos português, nós falamos brasileiro. Então tem sim uma grande diferença ali do português de Portugal para o português do Brasil, e algumas coisas culturais mesmo, tanto dependendo de onde você vai morar, vai chegar uma certa hora que não vai ter mais ninguém na rua. Já no Brasil é muito comum, principalmente nas grandes cidades ali, você sempre ter aquela movimentação. Então aqui você vai ter algumas diferenças em horários de comércio, você vai ter algumas diferenças culturais em múltiplos aspectos. Então assim, sim, a barreira cultural é uma das coisas que fazem muita gente voltar. E quando a gente fala em problema de adaptação, a gente começa a esbarrar em algumas coisas muito importantes, assim, por exemplo, o fato de você não sentir que você pertence àquele lugar por causa da diferença cultural. Isso vai te levar a um certo isolamento social, isso vai fazer com que você se afaste das pessoas, e esse isolamento social ele vai começar a te afetar de uma forma negativa. Eu sei porque eu já passei por isso. Então você não sente vontade de fazer nada, você só sente vontade de ficar no seu quarto, e isso é muito complicado, porque você corre o risco ali desse isolamento social te levar para um lugar bem mais perigoso. Então eu acredito que a parte da barreira cultural aí é o primeiro ponto que mais fazem as pessoas voltarem para o Brasil. Saudade da família, isolamento social, aí bate ali várias coisas e chega num ponto que a pessoa não suporta mais e acaba desistindo de estar aqui. Segundo ponto que eu acredito que mais fazem as pessoas voltarem para o Brasil ali é a parte de questões legais e burocráticas, tanto para você conseguir arrumar um emprego, abrir uma conta no banco, pegar ali os seus documentos básicos como NIF, NIS. Então sim, essa parte de documentação aqui em Portugal, não vou mentir para você, ela é um pouco chata, um pouco burocrática. Tem lugares que parece que um órgão público não conversa com o outro. Então tem algumas coisas assim que são muito confusas. Então para você conseguir um documento, para você conseguir fazer alguma coisa, você vai ter muito trabalho, você vai ter muita burocracia, e você necessita de tudo isso para seguir a sua jornada. Você vai precisar da sua parte de documento para você dar entrada no seu pedido de residência, para você conseguir um trabalho. Então no início, acredite ou não, essa parte de burocracia faz muita gente desistir, porque realmente alguns pontos são bem chatinhos, mas se você tiver paciência, se você tiver persistência, você consegue resolver tudo ali. Talvez em 1 mês, 2 meses, você já está tudo bonitinho e seguindo ali a sua vida normalmente. Então essa parte de burocracia, talvez você tenha um pouco de dor de cabeça, mas não desista. Bom, e o terceiro ponto aqui que eu deixei, que eu acho que todo mundo sabe, é o mais óbvio, são as dificuldades financeiras. Sim, esse é o ponto, para mim é o ponto que mais faz pessoas voltarem para o Brasil, são as dificuldades financeiras. E eu não estou falando necessariamente do baixo salário de Portugal e o alto custo de vida que se encontra nesse momento. Quando eu falo de dificuldade financeira, eu também estou falando de organização financeira, porque tem muita gente que quer porque quer sair do Brasil, quer fazer a loucura de sair de qualquer jeito, e é aonde você vai quebrar a cara, é onde você vai se lascar e é onde você vai voltar
para o Brasil com aquele famoso ditado ali, com o rabinho entre as pernas, porque você precisa de um planejamento, você precisa ter uma ideia de mais ou menos quanto é o custo de vida, você precisa ter mais ou menos o cálculo de quanto você vai gastar por mês, assim você consegue se planejar, porque lembra que eu falei ali atrás que a parte burocrática que é um pouquinho chata, então talvez você demore para arrumar seu NIF, arrumar seu NIS, talvez você demore para arrumar um emprego, então e aí, o que você vai fazer? Você precisa se manter, você precisa comer, você precisa pagar aluguel, se você chegar na época de frio, talvez você vai precisar comprar roupa, porque as roupas do Brasil, algumas você vai passar frio aqui, então assim, a sua organização financeira é muito importante. Então não faça loucura, se programe, reserve dinheiro, saiba quanto é o custo de vida, saiba ali quanto que você vai gastar por semana, por mês, e aí você tem uma base, você já traz o dinheiro suficiente para você superar tudo isso. Porque até que você arrume um emprego, passe por toda a fase burocrática, você vai ficar como? Vai ficar belezinha, tranquilinho, não vai ter problema, vai conseguir pensar calmo. Porque quanto mais problema a gente tem gente que foca tanto no problema que esquece de buscar uma solução. Então, se programe, se planeje, não faça loucura, que com certeza você vai se dar muito bem. Em resumo, eu acredito que, da minha parte, eu penso que essas são as 3 maiores ali, barreiras que fazem as pessoas voltarem para o Brasil. Eu acho que das 3, a que mais ali faz a pessoa voltar é a parte financeira, porque infelizmente tem muito vídeo por aí que prega aqui como se fosse a Disney, né? Mas não é. Você sabe que aqui é complicado, é difícil, porém é melhor que o Brasil. Então, se você quer vir, se programe, se planeje, faça tudo certinho. Saiba que talvez você, se for uma pessoa apegada à família, você vai sentir saudade, você vai ficar ali pensativo. Não caia no isolamento social. Tenta interagir, tenta entender como as coisas funcionam aqui. Então, assim, a parte burocrática, mano, só vai pra cima, faz, acontece, que no final vai dar tudo certo. Beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Valeu, se você gostou, ó, se inscreve no canal, que agora a gente vai pegar mais firme aí. Fiquei parado uns diazinhos aí por alguns problemas, mas estamos de volta. Valeu, fui!